das questões comentadas. Nós vamos trazer essas questões para vocês terem a dimensão de como elas são cobradas na prova. Vamos lá. Questão de número 1. Acerca das disposições da Lei número 12.550 de 2011 sobre a EBSER, assinale a alternativa incorreta. A EBSER tem sede e fórum em Brasília, Distrito Federal. A EBSER pode manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação. A EBSER está autorizada pela lei a criar subsidiárias para o desenvolvimento de atividades? Letra D. A EBSER tem seu capital social dividido entre pessoas de direito público e privado que comprovem o desenvolvimento de ações na área da saúde? E letra E. É dispensada a licitação para a contratação da EBSER pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social? Vamos lá, assinale a alternativa incorreta. A alternativa incorreta é a letra D. A EBSER tem seu capital social dividido entre pessoas de direito público e privado que comprovem o desenvolvimento de ações na área da saúde. Vamos lá aos comentários. A Lei número 12.550 de 2011, que autorizou o Poder Executivo a criar a EBSER, estabelece que a empresa será unipessoal e com capital fechado, o que equivale a dizer que a EBSER é unipessoal, gerida por apenas um ente federativo, consequentemente administrada exclusivamente pela União. O seu capital social, portanto, é integralmente sob a propriedade da União, ou seja, não será dividido nem com entes públicos e nem com privados. Assim, a alternativa correta é a letra D. Bom, vamos lá. Pergunta de número 2. A Lei número 12.550 de 2011 autorizou o Poder Executivo a criar a EBSER. Sobre o assunto, assinale a natureza jurídica correta da EBSER. Letra A, sociedade empresarial. Letra B, fundação pública. Letra C, sociedade de economia mista. Letra D, empresa pública. E autarquia. Então vamos lá, mais uma vez. A Lei número 12.550 de 2011 autorizou o Poder Executivo a criar a EBSER. Sobre esse assunto, assinale a natureza jurídica correta da EBSER. Qual é a natureza jurídica correta da EBSER? É a letra D. É uma empresa pública. Vamos verificar os comentários. A Lei número 12.550 de 2011 autorizou o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Nesse sentido, a resposta da questão é a letra D, empresa pública. Questão de número 3. Vamos lá, observem como esse conteúdo é cobrado na prova. De acordo com o disposto na Lei Federal número 12.550 de 2011, é correto afirmar que a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares deve ser registrada como empresa de capital aberto? B. É uma empresa pública criada na forma de sociedade anônima? Letra C. É vinculada ao Ministério da Saúde? Letra D. Tem capital social de propriedade da União e dos Estados? Letra E. Tem prazo de duração por tempo indeterminado? Então vamos lá mais uma vez. De acordo com o disposto na Lei Federal número 12.550 de 2011, é correto afirmar que a EBSER
tem prazo de duração por tempo indeterminado. Por quê? Vamos lá. A EBSER tem prazo de duração indeterminado. Logo, a alternativa correta é a letra E. Vamos lá, segue a correção das alternativas erradas. Letra A. Deve ser registrada como empresa pública de capital fechado e não capital aberto. É uma empresa pública unipessoal da União, não sendo caracterizada como sociedade anônima. Não sendo caracterizada como sociedade anônima. C. É vinculada ao Ministério da Educação e não ao Ministério da Saúde. E tem capital social de propriedade integral da União. Ok? Então, portanto, a nossa resposta é a letra E. Confirmando, letra E. Questão de número 4. Vamos lá, prestando bastante atenção. A leitura da questão e a compreensão é muito importante para a escolha da resposta. De acordo com seu estatuto social, a EBSER, no desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, observará as diretrizes e políticas estabelecidas pelo Conselho de Administração da empresa, letra B. Presidente da empresa, letra C. Ministério de Gestão Estratégica, Ministério da Educação e, por fim, letra E, Ministério da Saúde. Vamos lá mais uma vez. De acordo com seu estatuto social, a EBSER, no desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, observará as diretrizes e políticas estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Por quê? Vamos lá. A EBSER, no desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, observará as diretrizes e políticas estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Assim, a resposta é a letra E. Por outro lado, no desenvolvimento de suas atividades de ensino, a EBSER observará as orientações da Política Nacional de Educação, de responsabilidade do Ministério da Educação. Questão de número 5. Na hipótese de algum ente da administração pública pretender contratar os serviços da EBSER para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social, a Lei Federal nº 12.550 de 2011 dispõe que é obrigatória a licitação, deve ser elaborado um contrato com base no Código Civil, é dispensada a licitação, deve formalizar o contrato em cartório na presença de duas testemunhas, deve fazê-lo mediante concorrência pública. Vamos observar. É dispensada a licitação. Vamos lá nos comentários. É dispensada a licitação para a contratação da EBSER pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social. Logo, a resposta da questão, confirmando, é a letra C. Fique atento a essa disposição, pois ela é recorrente nas provas da EBSER, ok? Então, fique atento, pois é recorrente nas provas da EBSER. Questão de número 6. Vamos lá, prestando bastante atenção. Nos termos do artigo 2 da Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, é correto afirmar que a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares terá seu capital social integralmente sob a propriedade de cada Estado? Integralmente sobre a propriedade de cada município? Rateado entre cada Estado e seus respectivos municípios? Rateado entre a União, os Estados e seus respectivos municípios? E letra E, integralmente sobre a propriedade da União. De acordo com os nossos estudos, essa questão é uma questão tranquila de se responder. No caso, a resposta é a letra E, integralmente sob a propriedade da União. Vamos observar os comentários.
De acordo com o artigo 2º da Lei nº 12.550 de 2011, a EBSER terá seu capital social integralmente sob a propriedade da União. Por isso, a resposta é a letra E. Veja como as questões sobre essa temática são recorrentes. Número 7. Conforme a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, que autorizou o Poder Executivo a criar a EBSER, no que diz respeito aos seus recursos financeiros, assinale a alternativa incorreta. Muito importante prestar atenção aqui. A alternativa incorreta. Constituem recursos da EBSER as receitas decorrentes das aplicações financeiras que realizar. Letra B. Constituem recursos da EBSER as receitas decorrentes dos direitos patrimoniais, tais como aluguéis, foros, dividendos e bonificações. Letra C. Constituem recursos da EBSER as receitas decorrentes da alienação de bens e direitos. Constituem recursos da EBSER as receitas decorrentes de doações de pessoas jurídicas. E letra E. Não podem constituir recursos da EBSER as receitas decorrentes de doações de pessoas físicas. Vamos assinalar, a alternativa incorreta, que no caso é a letra E. Não podem constituir recursos da EBSER as receitas decorrentes de doações de pessoas físicas. A questão, ela tem fulcro no artigo 8 da Lei Federal nº 12.550 de 2011. Na realidade, podem constituir recursos da EBSER. Vamos lá. As receitas decorrentes de doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado. Portanto, a resposta, sem dúvida nenhuma, é a letra E. Questão de número 8. Leia abaixo o artigo 6º da Lei nº 12.550 de 2011. Vamos lá, completando as lacunas. A EBSER, respeitado o princípio da autonomia, poderá os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições de ensino ou instituições congêneres. Vamos lá. Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas. Letra A. Hospitalar, prestar e privadas. B. Hospitalar, prestar e públicas. C. Universitária, prestar e federais. D. Universitária, negar e federais. Ou letra E. Universitária, prestar e privadas. Qual dessas alternativas preenche corretamente as lacunas? Seria a letra C. Vamos ler preenchendo as lacunas? A EBSER, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Vamos comentar essa questão. A EBSER, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Portanto, a resposta correta, confirmando, é a letra C. Questão de número 9. Vamos lá. O decreto que aprova o Estatuto Social da EBSER é o decreto número 10.302, de 5 de fevereiro de 2015, decreto número 3.123, de 17 de outubro de 2002, decreto número 7.661, de 28 de dezembro de 2011, decreto número 8.202, de 19 de dezembro de 1990, ou decreto-lei número 2.848, de 7 de dezembro
de 1940. Qual é o decreto correto? É o decreto número 7.661, de 28 de dezembro de 2011, é o decreto que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Na época em que a prova foi aplicada, a legislação básica aplicada à EBSER compreendia a Lei nº 12.550 de 2011, que autorizou a criação dessa empresa pela União. O decreto número 7.661 de 2011, que aprovou o seu Estatuto Social e o regimento interno atualizado em 2022. Assim, a resposta foi a letra C. Atualmente, temos um novo Estatuto Social da empresa, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária, que foi realizada em 24 de maio de 2023. Questão de número 10. Quanto à sede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, é correto afirmar que ela fica na cidade de São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Salvador ou Brasília? De acordo com os nossos estudos, ela fica em Brasília, Distrito Federal. Questão facílima. A sede e o foro da EBSER é em Brasília, Distrito Federal. Nesse sentido, a resposta, portanto, é a letra E. Questão de número 11. De acordo com o artigo 4º do capítulo 2 do Código de Ética e Conduta da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, os princípios éticos e morais são fundamentais em todos os processos da empresa. A esse respeito, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. O decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são exemplos de conceitos éticos que devem ser considerados nas decisões dos gestores, bem como em todos os relacionamentos empreendidos no âmbito da empresa, pois esses princípios podem facilitar a gestão participativa. Letra B. O decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são exemplos de conceitos éticos que devem ser desconsiderados nas decisões dos gestores, bem como em todos os relacionamentos empreendidos no âmbito da empresa, pois esses princípios podem tornar complicada a gestão participativa. Letra C. Os princípios éticos, tais como o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais, não deverão ser considerados em todas as decisões dos gestores, pois a ética pode ser desconsiderada quando os relacionamentos empreendidos no âmbito da empresa estiverem cumpridos. Vamos lá, letra D. Os princípios éticos, tais como o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais, deverão ser desconsiderados em todas as decisões dos gestores, bem como em todos os relacionamentos empreendidos no âmbito da empresa, com o objetivo de contribuir para a desconstrução da identidade da EBSER, como uma instituição que despreza a preservação da ética em todos os seus atos e instâncias. E letra E, os princípios éticos, tais como o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais, deverão ser considerados em todas as decisões dos gestores, bem como em todos os relacionamentos empreendidos no âmbito da empresa, com o objetivo de contribuir para a construção e a consolidação da identidade da EBSER como uma instituição que preza pela preservação da ética em todos os seus atos e instâncias. De acordo com o que nós realizamos a leitura, a nossa resposta correta é a letra E. Os princípios éticos, tais como o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais, deverão ser considerados em todas as decisões dos gestores,
bem como em todos os relacionamentos empreendidos no âmbito da empresa, com o objetivo de contribuir para a construção e a consolidação da identidade da EBSER como uma instituição que preza pela preservação da ética em todos os seus atos e instâncias. Vamos lá, seguindo os comentários para a correção das alternativas erradas. Vamos lá. No caso da letra A, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são princípios éticos que devem ser considerados em todas as decisões dos gestores, bem como em todos os relacionamentos empreendidos no âmbito da empresa, com o objetivo de contribuir para a construção e a consolidação da identidade da EBSER como uma instituição que preza pela preservação da ética em todos os seus atos e instâncias. No caso da letra B, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios são conceitos éticos que devem ser considerados em todas as decisões dos gestores, bem como em todos os relacionamentos empreendidos no âmbito da empresa. Ademais, esses princípios não tornam complicada a gestão participativa. Letra C. Os princípios éticos, tais como o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais, deverão ser considerados em todas as decisões dos gestores. Além disso, a ética deve sim ser considerada nos relacionamentos empreendidos no âmbito da empresa. Letra D. Os princípios éticos deverão ser considerados em todas as decisões dos gestores, bem como em todos os relacionamentos empreendidos no âmbito da empresa, com o objetivo de contribuir para a construção e consolidação da identidade da EBSER, como uma instituição que preza pela preservação da ética em todos os seus atos e instâncias. Então, todas as alternativas devidamente corrigidas e confirmando a alternativa que descreve corretamente o artigo 4º do capítulo 2 do Código de Ética e Conduta da EBSER é a letra E. Questão de número 12. Segundo o disposto no seu estatuto, a EBSER será administrada pela diretoria executiva e pelo Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Conselho Consultivo, Comitê de Direção Superior ou Comitê de Auditoria. De acordo com os nossos estudos, a resposta correta é a letra A, Conselho de Administração. Segundo o disposto no seu estatuto, a EBSER será administrada pela diretoria executiva e pelo Conselho de Administração. Vamos ver os comentários. Conforme disposto no artigo 14 do Estatuto Social de 2023, a EBSER será administrada pela diretoria executiva e pelo Conselho de Administração. Assim, a resposta da questão é a letra A, confirmando. Questão de número 13. A estrutura organizacional da EBSER e a respectiva distribuição de competências serão estabelecidas pelo Conselho de Administração, letra B, pelo Conselho Fiscal, letra C, pela Diretoria Financeira, letra D, pelo Conselho Consultivo e letra E, pela Presidência. Vamos lá mais uma vez. A estrutura organizacional da EBSER e a respectiva distribuição de competências serão estabelecidas pela Conselho de Administração. Por quê? Com fulcro no artigo 100 do Estatuto Social da EBSER 2023, a estrutura organizacional da EBSER e a respectiva distribuição de competências serão estabelecidas no regimento interno da EBSER, que foi aprovado pelo Conselho de Administração, mediante proposta da diretoria executiva. Portanto, a afirmativa de letra A é a resposta da questão. Questão de número 14. Assinale as assertivas e assinale a alternativa que aponta para as corretas. Vamos lá. O Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSER, compõe-se de 3 membros efetivos e respectivos suplentes,
eleitos pela Assembleia Geral. Número 2. Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos depois da assinatura de termo de posse, desde a respectiva eleição. Número 3. O prazo de atuação dos membros do Conselho Fiscal será de 2 anos, permitida, no máximo, uma recondução consecutiva. Número 4. A remuneração mensal devida aos membros do Conselho de Administração e Fiscal da EBSER não excederá a 10% da remuneração mensal média dos membros da diretoria executiva, sendo vedado o pagamento de participação de qualquer espécie nos lucros da EBSER. Vamos ver qual dessas alternativas está correta de acordo com o que se pede na questão. Vamos lá. 1, 2, 3 e 4 estão corretas? Apenas 1, 3 e 4 estão corretas? Apenas 1, 2 e 3 estão corretas? Apenas 2 e 5 ou apenas 1 e 4? De acordo com os nossos estudos, a alternativa que aponta as corretas é a letra E. Apenas a 1, vamos lá, o Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSER, compõe-se de 3 membros efetivos e respectivos suplentes, eleitos pela Assembleia Geral. Então, está correto. E a número 4. A remuneração mensal devida aos membros do Conselho de Administração e Fiscal da EBSER não excederá 10% da remuneração mensal média dos membros da diretoria executiva, sendo vedado o pagamento de participação de qualquer espécie nos lucros da EBSER. Então, apenas a 1 e a 4 está correta. Vamos corrigir os itens que estão errados. Então, vamos lá. Item 2. Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos independentemente da sua assinatura de termo de posse, desde a data da respectiva eleição ou nomeação. Agora está correto, tá? Independentemente. Item 3. O prazo de atuação dos membros do Conselho Fiscal será de 2 anos, permitidas, no máximo, 2 reconduções consecutivas. Agora está correto também. A partir do exposto, verificamos que a resposta da questão, portanto, é a letra E, confirmando letra E. Questão de número 15. De acordo com o que dispõe o Estatuto Social da EBSER, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária, realizado em 24 de maio de 2023, o mandato dos membros do Conselho Fiscal. Letra A. Será de 1 ano, contado a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzido por igual período? Letra B. Será de 4 anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, vedada a recondução? Letra C. Será de 2 anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período? Letra D. Será de 2 anos, permitidas, no máximo, 2 reconduções consecutivas? Ou letra E. Será de 3 anos, permitidas, no máximo, 3 reconduções consecutivas? Bom, vamos lá. De acordo com os nossos estudos, a nossa resposta correta é a letra D. Vamos lá, então. De acordo com o que dispõe o Estatuto Social da EBSER, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária, realizado em 24 de maio de 2023, o mandato dos membros do Conselho Fiscal será de 2 anos, permitidas, no máximo, 2 reconduções consecutivas. Vamos aos comentários. O prazo de atuação dos membros do Conselho Fiscal será de 2 anos, permitidas, no máximo, 2 reconduções consecutivas, como mencionado acima. Atingindo esse limite, o retorno de membro do Conselho Fiscal na EBSER só poderá ser efetuado
após decorrido o equivalente a um prazo de gestão, ou seja, depois de 2 anos. Artigo 60 do Estatuto Social de 2023. Portanto, a resposta da questão é a letra D. Número 16, questão adaptada de 2014. Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. Nos termos do artigo 60 do Estatuto Social de 2023, o mandato dos membros do Conselho Fiscal será de quantos anos, permitidas no máximo 2 reconduções consecutivas? 3, 5, 2, 10 ou 4? Será de 2 anos. Então vamos lá preenchendo a lacuna. Nos termos do artigo 60 do Estatuto Social de 2023, o mandato dos membros do Conselho Fiscal será de 2 anos, permitidas no máximo 2 reconduções consecutivas. Vamos lá aos comentários dessa questão. O prazo de atuação dos membros do Conselho Fiscal será de 2 anos, permitidas no máximo 2 reconduções consecutivas. Atingido esse limite, o retorno de membro do Conselho Fiscal na EBSER só poderá ser efetuado após decorrido o equivalente a um prazo de gestão, ou seja, depois dos 2 anos. Estatuto Social de 2023, artigo 60. Portanto, a resposta da questão é a letra C. Questão de número 17. Segundo o Estatuto da EBSER, a atividade de monitorar a qualidade e integridade dos mecanismos de controle interno, das demonstrações financeiras e das informações e mediação divulgadas pela EBSER é atribuição da fiscalização integrada, da controladoria fiscal, da fiscalização tributária, da gestão avaliativa, do comitê de auditoria. Vamos lá mais uma vez. Segundo o Estatuto da EBSER, a atividade de monitorar a qualidade e integridade dos mecanismos de controle interno, das demonstrações financeiras e das informações e medição divulgadas pela EBSER é atribuição do Comitê de Auditoria. Vamos aos comentários. Conforme disposições do artigo 80, inciso 4º do Estatuto Social de 2023, monitorar a qualidade e integridade dos mecanismos de controle interno, das demonstrações financeiras e das informações e medições divulgadas pela EBSER é competência do Comitê de Auditoria. Logo, a resposta da questão, confirmando, é a letra E. Questão de número 18. De acordo com o Estatuto Social da EBSER, é incorreto afirmar que o Conselho de Administração é o órgão de deliberação estratégica e colegiada da empresa, composta por 9 membros eleitos pela Assembleia Geral. A diretoria executiva é o órgão gestor central de administração e representação, cabendo-lhe assegurar o funcionamento regular da EBSER em conformidade com a orientação geral traçada pelo Conselho de Administração. O Conselho Fiscal será composto por 3 membros efetivos e respectivos suplentes eleitos pela Assembleia Geral. O Conselho Consultivo é o órgão permanente da EBSER, que tem as finalidades de consulta, de controle social e apoio à diretoria executiva e ao Conselho de Administração. E letra E, a diretoria executiva é composta pelo presidente da empresa e até 9 diretores, todos eleitos pelo Conselho de Administração. Então vamos lá relendo a questão. De acordo com o Estatuto Social da EBSER, de 2023, é incorreto afirmar que a diretoria executiva é composta pelo presidente da empresa e até 9 diretores, todos eleitos pelo Conselho de Administração. Segundo os comentários, a diretoria executiva é composta pelo presidente e vice-presidente e por até 6 diretores, todos eleitos pelo Conselho de Administração, segundo o artigo 47. A letra E é a resposta da questão.
pois descreve incorretamente a quantidade de diretores da empresa. As demais alternativas estão de acordo com o Estatuto Social da EBSER de 2023. Questão de número 19. De acordo com o que dispõe o Estatuto Social da EBSER, assinale a alternativa incorreta. O Conselho de Administração terá prazo de gestão unificado de 2 anos, permitidas no máximo 3 reconduções consecutivas. O representante dos empregados participará das discussões e deliberações sobre assuntos que envolvam relações sindicais, remuneração, benefícios e vantagens, inclusive assistenciais ou de previdência complementar. O presidente do Conselho de Administração e seus substitutos serão escolhidos pelo colegiado, dentre os membros indicados pelo Ministério de Estado da Educação que não estejam na condição de membro independente. Letra D. O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração se prorrogará até a efetiva investidura dos membros. E letra E. O representante dos empregados será escolhido dentre os empregados ativos da EBSER pelo voto direto de seus pares em eleição organizada pela empresa em conjunto com as entidades sindicais que os representam, na forma da Lei nº 12.353, de 28 de dezembro de 2010 e sua regulamentação. Então vamos mais uma vez reler a questão. De acordo com o que dispõe o Estatuto Social da EBSER de 2023, assinale a alternativa incorreta, que é a letra B. O representante dos empregados participará das discussões e deliberações sobre os assuntos que envolvam relações sindicais, remuneração, benefícios e vantagens, inclusive assistenciais ou de previdência complementar. Segundo os comentários, o representante dos empregados não participará das discussões e deliberações sobre assuntos que envolvam relações sindicais, remuneração, benefícios e vantagem, inclusive assistenciais e de previdência complementar. Hipótese que fica configurado o conflito de interesse, sendo tais assuntos deliberados em reunião separada e exclusiva para tal fim. Artigo 37, parágrafo 6º do Estatuto Social de 2023. Confirmando, a alternativa incorreta é a letra B. Vamos lá, questão de número 20 e última questão. Joquebed é cidadão brasileiro e pretende apresentar uma denúncia de descumprimento ao Código de Ética e Conduta da EBSER. Nessa hipótese, é correto afirmar que Joquebed não poderá fazer a denúncia aos próprios órgãos da EBSER, uma vez que o cidadão não detém essa competência? B. Poderá fazer a denúncia sob a condição de anonimato e sigilo das informações diretamente à ouvidoria da EBSER, órgão interno competente para recebê-la? Letra C. Deverá encaminhar a sua denúncia ao Ministério Público, que é o órgão responsável para a apuração da denúncia? Poderá fazer a denúncia pela intranet e internet, com sigilo e confidencialidade das informações, mesmo que não seja funcionário da EBSER? E letra D, deverá primeiro registrar um boletim de ocorrência na delegacia e depois apresentar esse documento perante o órgão interno competente da EBSER? Nessa hipótese, é correto afirmar que Joquebed poderá fazer a denúncia pela intranet e internet com sigilo e confidencialidade das informações, mesmo que não seja funcionário da EBSER. De acordo com os comentários, de acordo com o artigo 21 do referido Código, a denúncia de uma conduta contrária aos preceitos éticos poderá ser feita por qualquer cidadão, empregado da EBSER ou não, por meio dos canais adequados da Ouvidoria Geral. É garantido sigilo, confidencialidade e proteção institucional ao denunciante de boa-fé
e aos integrantes da comissão responsável pelo processamento das denúncias de transgressões éticas. Artigo 23. Ressalta-se ainda que qualquer pessoa poderá entrar em contato com a CEE pelos canais de comunicação indicados na intranet e internet, sendo assegurado total sigilo e confidencialidade das informações. Artigo 26, parágrafo 1º. A resposta da questão, portanto, confirmando, é a letra D. Deixando um pensamento de Aristóteles muito importante. É fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. Chegamos ao final de mais uma aula. Bons estudos e até breve.